Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, um canal que tem muitos livros, muitos vídeos, né, para você e livros também, né? Porque se você pedir, eu tenho em PDF para lhe fornecer. Bom, mas hoje, bem rapidinho aqui, só tratando sobre os livros apócrifos. Há aí na internet muita controvérsia sobre esses livros e há pessoas que dizem, esses livros deviam estar na Bíblia e porque eles são verdadeiros e tal, mas eu defendo com toda, com toda a veemência de que a Bíblia, 66, de 66 livros que temos nesse momento atual, é, na verdade, para a nossa regra de fé cristã, para quem é verdadeiramente cristão, o suficiente para nós, certo? Esses livros apócrifos realmente não deveriam estar na Bíblia. Mas as pessoas continuam, às vezes, indagando, e alguns até perguntam, né? Vou colocar aqui um pouquinho de informação rápida para a gente entender como tratar esses livros. Eu não posso pegar esses livros apócrifos e achar que eles deviam estar na Bíblia e, às vezes, pegar alguma coisa doutrinária até errônea que tem lá dentro e trazer para a minha doutrina, para a minha vida cristã diária. De forma nenhuma, a Bíblia, como eu já disse isso repetidas vezes, a Bíblia de 66 livros já tem tudo que é necessário para que nós possamos servir a Deus de forma correta, da forma que agrada a Ele. Mas, então, como devo tratar os livros apócrifos? Bem, eu vou passar aqui para a próxima tela para você entender como eu faço aqui com os livros apócrifos, né? Então, alguns até perguntam quantos são e para que servem os livros apócrifos. Eu coloquei aqui aproximadamente, porque existe muito mais do que isso, mas esses são os livros que foram detectados que não fizeram parte da Bíblia Sagrada, né? Não entraram no cânon sagrado, e algumas pessoas ficam questionando que eles deviam estar lá, mas isso não é verdade, certo? Essas pessoas elas estão enganadas a respeito desse assunto. O conteúdo desses livros realmente demonstra de que eles não tinham condições de estar na Bíblia. Mas vamos em frente. Então, existem mais ou menos mais de 113 livros apócrifos, sendo 52 relacionados ao Antigo Testamento e 61 ao Novo Testamento. A lista pode variar e incluir diversos textos escritos em diferentes períodos históricos e não e que não foram incluídos na Bíblia canônica, para você entender. Agora, então, esses mais de 113 livros, eu tenho aqui entre escritos, antigos, judaicos, babilônicos, sumerianos, etc., mais de 300, certo? Livros nesse sentido. Mas aqueles que o pessoal tem analisado e acha que deviam estar na Bíblia, são mais ou menos 113 livros, então a nossa Bíblia hoje teria mais de 100 livros, né? É interessante isso, mas não é importante para a nossa regra de fé, é importante para a nossa regra de fé estar ali bastante enxuto, bem organizado, o conteúdo que está nos 66 livros da Bíblia Sagrada, certo? Então, como eu faço? Eu utilizo esses livros como pesquisa. Esses livros servem, às vezes, para a gente matar a curiosidade a respeito de alguns assuntos. Vou passar a próxima tela para você entender como eu faço, como eu utilizo esses livros. Bem, como utilizar esses livros? Aí eu escrevi aqui, esses livros servem, às vezes, para matar a curiosidade de algumas pessoas. Por exemplo, o Evangelho segundo Tomé, este apócrifo detalha a infância de Jesus desde os 5 anos e inclui histórias de milagres e atos de bondade realizados por ele. Uma história famosa desse livro é sobre Jesus modelando pássaros de barro em um sábado e dando-lhes vida. Há um texto, né, lá no Evangelho segundo Tomé, que num determinado dia de sábado, dia de chuva, tal, estava correndo água lá num córrego, lá em Nazaré, onde Jesus foi criado, e
Jesus brincando com algumas crianças, inclusive, pelo que diz lá o apócrifo, Tomé estava presente. Então, ali, Jesus começou a moldar com o barro e a água alguns pardais, e segundo aquele livro, mais ou menos 12 pardais moldados de barro, Jesus fez com que eles tivessem vida e saíssem voando. Bem, alguns leem isso e dizem é muito mirabolante, mas eu não acho que seja. Eu acredito que Jesus sim tinha poder para fazer isso. Não sei se era necessário, mas acredito que ele tinha poder para fazer isso, certo? Então, são essas coisas que às vezes as pessoas ficam indagando e tal, mas não só tem essa historinha, tem muitas histórias interessantes e geralmente eu utilizo, às vezes, para matar a curiosidade de alguém. Se você for analisar Jesus, lá na palavra de Deus aparece Jesus aos 12 anos, discutindo com os doutores, e daí é, não se fala mais até ele chegar aos 30 anos, né? Para se batizar e começar o seu ministério. Então, o que é que esses livros podem suprir? Algum momento histórico, certo? Que não vai ter valor para os princípios de adoração e tantos outros princípios que está na palavra de Deus. Então, eu considero que os 66 livros está muito bom, muito bem enxuto, muito bom para a fé cristã e, claro, a Bíblia é um livro fantástico, certo? Esses outros, para você fazer uma pesquisa, matar a curiosidade e algo histórico até que tem valor, mas não significa que deve ser conduzido esses livros como se fosse a própria palavra de Deus. Não é? São livros apócrifos, ou seja, livros que não se pode confiar plenamente como se confia na, naqueles 66 livros, cujo conteúdo foi bastante enxuto para colocar na palavra de Deus. Então, aí está, dessa forma que devemos tratar os livros apócrifos. Bom, eles não são lixo, eles não estão perdidos, não significa que não valem nada, nada disso. Eles dão um certo suprimento histórico naqueles momentos que você quer, às vezes, contar uma história que não está expressa na Bíblia. Não é não deve ser tido como regra de fé. Bom, então, por hoje é só. O canal aqui já tem bastante inscritos, mas precisamos de bem mais. E se você gostar do vídeo, simplesmente você vai lá, ó, e dá o seu gostei, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Então, são essas coisinhas que de vez em quando eu vou trazer algo aqui para você, uma informação a mais. Tá bom, grande abraço, até a próxima.